Graça e a paz, irmãos. Vamos continuar, irmãos, como a gente começou a meditar no livro de Romanos hoje pela manhã. Vamos dar continuidade a ele. Romanos, capítulo 1. Livro de Romanos, capítulo 1. A gente meditou pela manhã do versículo 1 ao versículo 7. Vamos meditar agora pela noite a partir do versículo 8. Diz assim, irmãos, a palavra do Senhor. Primeiramente, dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça a boa ocasião de visitar-vos, porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados, isto é, para que, em vossa companhia, reciprocamente, nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Pois sou devedor tanto a grego como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto para anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Assim diz o Senhor, irmãos. Vamos orar, pedir para que Ele rasgue, abra os nossos olhos, os nossos corações, e a gente possa entender as maravilhas da palavra do Senhor. Ó Deus, essa é a nossa oração, Pai. Que o Senhor venha poderosamente, Pai, e atue no nosso meio, Deus. Que o Senhor, Pai, possa aquietar o nosso coração, Deus, diante de qualquer tribulação que nós temos passado, ó Deus. Que diante do culto, Pai, que já prestamos a Ti até agora, Pai, que nosso coração possa estar preparado, Deus, para Te cultuar, Senhor, para ouvir agora nesse momento a Tua palavra, Deus. Que os meus irmãos possam estar atentos, Deus, à Tua palavra, Senhor, e que assim também eu, Deus, que possamos todos estar meditando, Pai, na Tua voz, nisso que o Senhor tem falado através do Teu servo, apóstolo Paulo, Deus. Nos abençoa com a Tua graça, Pai, em fazer-nos enxergar, Pai, as grandezas da Tua palavra. No Evangelho do Teu Filho Jesus é que nós oramos. Amém. Então, irmãos, como nós falamos a respeito do livro de Romanos pela manhã, o livro de Romanos foi escrito pelo apóstolo Paulo, como ele se identificou no versículo 1, e a gente meditou um pouco na saudação que ele faz. Escreveu essa carta aos romanos. Escreveu essa carta, e essa carta serve de resumo da fé apostólica, mais especificamente de como o apóstolo Paulo estava querendo que os irmãos vissem que ele crê no mesmo evangelho que alcançou eles lá em Roma. Que apesar deles nunca terem se visto, o apóstolo Paulo ainda não tinha chegado à igreja de Roma. A gente acompanha no livro de Atos, que o livro de Atos termina com a chegada do apóstolo Paulo a Roma. E naquele momento, a gente, se acompanhar o texto, vê que ele ainda não conhecia os irmãos. Eles perguntam, o que é que vocês já ouviram falar a respeito de mim? E ele tem um diálogo ali com os judeus que habitam naquela cidade. Mas quando ele enviou essa carta, que foi mais ou menos na sua terceira viagem missionária, os irmãos ainda não conheciam o apóstolo Paulo. Provavelmente quem fundou essa igreja em Roma foi algum irmão que ouviu a palavra de Deus sendo pregada lá no Pentecoste, em Atos capítulo 2, e quando ele voltou para sua casa em Roma, ele fundou a igreja de Roma. Ele pregou ali, proclamou o evangelho, e aqueles irmãos foram sendo alcançados, de tal modo que a igreja se tornou grande, ao ponto de ser alvo de uma das cartas do apóstolo Paulo. E é muito impressionante a forma que o apóstolo Paulo se dirige a esses irmãos nessa carta. É diferente do que a gente pode encontrar em qualquer outra carta, até mesmo das cartas que o apóstolo Paulo envia para igrejas que ele conhece. A gente vai ver muito isso nesse texto. Como a igreja de Roma tinha um local especial no coração do apóstolo Paulo. No domingo pela manhã, hoje pela manhã, nós meditamos a respeito da identidade do cristão. E a gente viu que a identidade do cristão é ele ser servo de Jesus Cristo. Ele ser completamente controlado e apaixonado por Jesus Cristo. A gente viu que em todos os versículos ele faz menção de Jesus Cristo pelo menos uma vez, do versículo 1 até o versículo 7. E agora não é muito diferente, do versículo 8 até o 15. O apóstolo Paulo continua centrado na pessoa de Cristo,
Só que diferente de pela manhã, que a gente meditou na identidade do cristão, agora a gente vai poder aprender com o apóstolo Paulo, antes dele entrar no assunto da carta propriamente, pela forma que ele conversa com esses irmãos, a gente vai entender um pouco a respeito da vida de um cristão, como um cristão deve viver. Irmãos, vejam que ele terminou a sua saudação no versículo 7, e a gente comparou com a saudação de Efésios, a gente viu que a saudação lá tem apenas 2 versículos, e aqui tem 7, e a gente viu que o apóstolo Paulo não consegue se dissociar do evangelho. Vejam, após ele terminar a saudação, como ele começa o versículo 8. Ele diz, primeiramente, dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós. Vejam, irmãos, o apóstolo Paulo diz, olha, antes de qualquer coisa, como é que deve ser a vida de um cristão? Um cristão, ele deve viver uma vida de agradecimento a Deus. Ele diz, olha, primeiramente, ou seja, antes de qualquer coisa, antes de eu começar a falar para vocês o que eu quero falar, antes de eu escrever o conteúdo mesmo da carta que eu quero falar, ensinar para vocês doutrina, corrigir alguns erros de vocês e aplicar a doutrina no coração de vocês, eu quero, antes de tudo, demonstrar para vocês que o meu coração está agradecido para com Deus. O meu coração está agradecido a Deus. E é muito interessante porque a gente fala muito de gratidão nos nossos dias. Todo mundo consegue dizer graças a Deus. Você vai, até você assistir um jogo de futebol, termina o jogador dizendo, não, graças a Deus aí a gente conseguiu o resultado que a gente queria. E você consegue ver todas as pessoas agradecendo a Deus. Uma pessoa que não é nem cristã, ela ganha uma casa ou consegue comprar a sua casa, ela, não, queria agradecer a Deus por essa casa que eu consegui comprar. Eu vi uma mulher essa semana dizendo para mim, rapaz, a minha mãe não era nem crente, mas no dia que eu nasci, eu e meus irmãos todos, minha mãe pegou a gente assim, levantou para o céu e agradeceu a Deus. E a mãe dela era envolvida com macumba, essa família. Não tinha nada de Jesus Cristo na família. Mas eles conseguem ter uma gratidão a Deus. Eles não conheciam nem o Evangelho, mas são agradecidos a Deus. Isso é uma coisa que a gente aprende completamente disso, diferente disso, aqui com o apóstolo Paulo, é que eu e você, a gente é tão pecador, que a gente não consegue nem agradecer a Deus, a não ser através de Jesus Cristo. Veja como Jesus Cristo continua sendo importante para o apóstolo Paulo, como a gente viu hoje de manhã. Ele diz, primeiramente, dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo. Ele não consegue nem agradecer a Deus, se não for através de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, ele sabe que o coração dele é ingrato, por natureza, e que ele não consegue expressar gratidão nenhuma sincera diante de Deus, se não for através de Jesus Cristo, se não for por causa do que Cristo fez por ele naquela cruz. E mesmo agora, depois que Cristo o salvou, mesmo depois que Cristo o chamou para ser apóstolo, mesmo depois que Cristo separou ele para o evangelho de Deus, ainda assim ele precisa de Cristo. Então, irmãos, a gente consegue aprender com o apóstolo Paulo que a gente deve ter uma vida de gratidão ao nosso Deus, mas que essa gratidão só vai ser sincera e só vai ser verdadeira quando ela for em Cristo Jesus. E o que significa, irmãos, a gente ser agradecido a Deus através de Cristo ou mediante Cristo? Será que é simplesmente eu dizer em nome de Jesus no final da minha oração? Veja, é claro que não. O nome de Jesus Cristo é o nome que está acima de todo nome, a palavra de Deus fala, mas não foi feito para ser usado como um ritual, como um amuleto, como um truque mágico que a gente pode usar para se achegar até Deus. A gente ora a Deus, a gente agradece a Deus através de Jesus Cristo, quando a gente está confiando nele para a nossa oração chegar até Deus. Quando a gente reconhece que a gente é pecador e que até mesmo as nossas orações de gratidão a Deus, elas só podem chegar até Deus se for através de Cristo. Se elas forem purificadas, cada oração nessa, através do sangue de Cristo. E ele diz, mediante Jesus Cristo, qual é o agradecimento que o apóstolo Paulo faz? Ele diz, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Irmãos, eu queria que a gente parasse para prestar atenção. Esse texto basicamente é o apóstolo Paulo falando a respeito da oração dele. E a gente aprende muito a respeito de como deve ser a vida de um cristão. Veja que, pelo que o apóstolo Paulo está agradecido a Deus. Veja, ele não está agradecido a Deus porque Deus ele realizou o sonho do apóstolo Paulo, que era ter uma casa nova, que era ganhar um carro, que era poder parar as perseguições. Os judeus pararam de me perseguir, então eu estou agradecendo a Deus. Veja, o que está no coração do apóstolo Paulo, que ele fez questão de agradecer antes de fazer qualquer outra coisa quando escreve essa carta. Ele diz, primeiramente, antes de tudo, eu quero agradecer a Deus, mediante Jesus Cristo. E o motivo dessa oração é porque vocês são cristãos. É por causa de Cristo na vida de vocês que eu agradeço a Deus. Porque Cristo transformou a vida de vocês de tal forma que em todo lugar o pessoal escuta falar da fé de vocês.
E veja como isso é impressionante, porque a gente está falando aqui, não está falando de qualquer cidade no interior, a gente está falando da capital do mundo, a capital do Império Romano. Está falando que em Roma, que o apóstolo Pedro vai chamar na sua primeira carta de Babilônia, para vocês terem uma ideia de como o lugar era perdido, de como o lugar era devasso, de como o lugar era ímpio. Ele diz, mesmo nesse local, a luz de vocês, Cristo vivendo em vocês conseguiu brilhar. E é por isso que eu agradeço a Deus, porque mesmo num ambiente ímpio, completamente ímpio como a cidade de Roma, Jesus Cristo, o Evangelho de Jesus Cristo está sendo pregado de tal modo que em todo mundo é ouvido falar que o Evangelho chegou aí em Roma. Vocês vivem de tal forma que o Evangelho chegou em Roma. A gente poderia focar um pouco a respeito da igreja de Roma, como ela é boa, mas como ela é modelo para a gente, porque eles viviam dessa forma. Mas eu quero que a gente olhe o outro lado aqui. Quem está escrevendo a carta, o apóstolo Paulo. Veja, o coração dele se enche de alegria. Ele está agradecido a Deus de tal forma que ele tem que falar isso antes de falar qualquer coisa, porque ele está vendo gente crente. Ou melhor, porque ele está ouvindo falar a respeito de gente crente. Ele nem conhece essas pessoas, mas ele faz questão de escrever uma carta. Ele provavelmente está aqui chegando perto de Jerusalém e mandou a carta para Roma para agradecer a Deus por causa da fé que pode ser vista lá em Roma. Vejam, irmãos, qual é o conteúdo do meu agradecimento, das minhas orações de agradecimento e das suas orações de agradecimento a Deus? Será que tem sido o reino de Deus é o agradecimento? Porque você está ouvindo falar que o evangelho reformado está sendo proclamado, que as pessoas estão vindo à fé verdadeira, através de Jesus Cristo, mediante a graça, mediante a fé. As pessoas estão sendo alcançadas pelo Senhor, e toda a honra e toda a glória está sendo dada a Deus, porque há salvação. Será que esse é o conteúdo dos nossos agradecimentos? A gente pode aprender muito com o apóstolo Paulo, porque ele mostrou para a gente que ele é escravo de Jesus Cristo. Essa é a identidade dele, no versículo 1 até o versículo 7. E aqui a gente pode ver como é que um escravo vive, do versículo 8 até o versículo 15. Ele vive agradecido a Deus, não é simplesmente agradecido a Deus porque ganhou uma casa, porque ganhou um jogo de futebol, porque ganhou isso, porque ganhou aquilo. É porque Jesus Cristo está sendo glorificado nesse mundo, porque o reino de Deus está vindo, santificado seja o nome de Deus, e a vontade de Deus está sendo feita aqui na terra. Isso muda radicalmente. Sabe, quando eu e você, a gente foca nos nossos objetivos específicos aqui dessa vida, que talvez até não sejam ruins, e a gente esquece do mais importante, que é o reino de Deus, aí a gente pode voltar para o texto anterior. A gente está mostrando que a gente é servo, mas a gente não é servo de Jesus Cristo. A gente é escravo, mas não é do Senhor Jesus. A gente é escravo dos nossos próprios desejos. A gente é escravo daquilo que a gente considera importante aqui nessa vida, que estão completamente dissociadas da palavra de Deus, ou que tiram a importância de Jesus Cristo no centro da nossa vida. Mas quando a gente realmente é escravo de Jesus Cristo, como a gente viu que não tem como a gente não ser escravo de nada, a gente sempre vai estar servindo a alguém. A gente pode estar servindo a Jesus Cristo ou a qualquer outra coisa. E esse é o primeiro exame que eu queria que eu e vocês a gente fizesse aqui na nossa vida hoje. Quais os motivos do nosso agradecimento? Para que a gente veja se a gente realmente tem uma vida que demonstra que a gente é escravo do Senhor Jesus e não desse mundo. A gente agradece a Deus pelo reino de Deus, em primeiro lugar, antes de qualquer outra coisa. Mas, irmãos, continuando o texto, no versículo 9, ele faz questão de enfatizar essa verdade. Veja que o apóstolo Paulo ele não simplesmente fez uma oração de agradecimento assim, rapaz, Deus é bom, eu agradeço a Deus por isso. Não, veja, ele diz, olha, eu agradeço a Deus por causa da fé de vocês, que está sendo anunciada no mundo todo, porque Deus, versículo 9, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações. Veja como é mais profundo do que eu consegui expressar para vocês até agora. O apóstolo Paulo ele diz, olha, eu não simplesmente estou fazendo uma oração aqui agora porque estou mandando uma carta para vocês, não. Leia o texto de novo, irmão, versículo 9. Ele diz, em todas as minhas orações, eu agradeço a Deus por isso, pela fé de vocês. Veja, o apóstolo Paulo não conseguia orar sem agradecer a Deus pela igreja de Roma, porque ali o evangelho estava sendo anunciado. Veja que não era simplesmente em um momento da vida do apóstolo Paulo que ele lembrava do reino de Deus e aí ele ia orar pelo reino, pelo avanço do reino de Deus. Era a vida do apóstolo Paulo, era o reino de Deus. Onde o coração dele estava era em Cristo Jesus. E a gente pode ver isso claramente porque, novamente, ele fala o nome de Cristo sem necessidade alguma. Ele faz questão de repetir o nome de Jesus Cristo.
Ele diz, olha, eu agradeço a Deus mediante Jesus Cristo. Ele diz, porque Deus, a quem eu sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho. Ele fala, olha, ele simplesmente podia dizer, o Deus a quem eu sirvo, mas ele diz, o Deus a quem eu sirvo sinceramente, no meu coração, no meu espírito, e eu sirvo a Ele não é simplesmente do meu jeito, não é segundo o meu conceito, é no evangelho do seu Filho. Eu sirvo a Ele olhando para Cristo e imitando a Jesus Cristo. Eu sirvo a Ele reconhecendo que Jesus Cristo é tudo na minha vida, e é por isso que eu consigo orar diferente de vocês. Eu consigo orar centrado no Senhor Jesus Cristo o tempo todo. Até quando eu vou fazer um agradecimento por vocês, é por causa de Cristo em vocês. Não é simplesmente porque eu gosto de vocês. Não é simplesmente porque a gente se dá bem. Não é simplesmente porque eu ouvi falar da fé de vocês. É porque a fé que eu ouvi falar de vocês é no Senhor Jesus Cristo. E o coração do apóstolo Paulo está em Jesus Cristo. E não em qualquer outra coisa nesse mundo. E a gente consegue ver isso de forma muito clara nesse texto. Ele diz, eu sirvo a Deus no meu espírito. Seja nas partes mais internas do meu ser. Não é simplesmente uma devoção que eu tenho a Deus semanal. Não é simplesmente uma devoção que eu tenho a Deus quando os irmãos da igreja estão olhando, ou quando eu posso pagar de piedoso para as pessoas. É uma devoção a Deus que é no meu coração. Veja que é interessante porque ele diz, olha, Deus é minha testemunha. Sabe por que ele disse que Deus é a testemunha dele? Ele não tinha como colocar nenhuma outra testemunha, porque ele está agradecendo aqui a Deus, ele está dizendo, olha, são as minhas orações. É algo que eu faço que ninguém está vendo, é só eu e Deus. Não tenho como chamar ninguém aqui da igreja de Jerusalém, ninguém da igreja de Corinto, ninguém de outra igreja para testemunhar isso para vocês. Porque é no meu relacionamento com Deus. Quando só está eu e Deus, eu lembro de vocês, do que Cristo tem feito no meio de vocês. É uma devoção completa que o apóstolo Paulo demonstra na vida dele a Deus, em Jesus Cristo. Veja, irmãos, que nível de evangelho é esse? E eu posso dizer para vocês que esse é o único evangelho que existe. Não existe outro evangelho. Veja, a gente viu que não tem como a gente não ser escravo de Jesus Cristo e escravo do mundo. Não tem como a gente viver dividido. Não vai ter como, irmãos, também, eu e você, a gente vai orar a Deus, a gente usa até o nome de Jesus, mas os motivos pelo qual eu e você a gente pede é simplesmente centrado na gente. Você não pode servir a Deus e a você mesmo. Você vai estar usando Deus como um instrumento para alcançar os seus objetivos. Você não vai estar sendo um servo de Jesus Cristo. Mas quando a gente olha para esse homem, veja, a gente conhece a história do apóstolo Paulo, ele realmente respirava o evangelho. Não tem como eu e você a gente olhar para isso aqui e dizer, isso aqui são palavras bonitas que esse homem está dizendo. Pelo contrário, irmãos, essa foi a vida que ele viveu. Não são apenas palavras. Isso foi o evangelho que o apóstolo Paulo viveu, centrado em Jesus Cristo completamente. Ele agradece a Deus através de Jesus Cristo. O motivo da gratidão a Ele é por causa do que Jesus Cristo tem feito aqui nesse mundo. Ele diz que em todas as orações dele, ele lembra dos romanos. Se os irmãos puderem abrir comigo na carta aos Efésios, para fazer aquele comparativo que a gente fez pela manhã. A gente comparou a saudação, que é apenas 2 versículos, com 7 versículos aqui, que o apóstolo Paulo escreveu aos romanos. Agora a gente vai ver, no versículo 15, do capítulo 1 de Efésios, o apóstolo Paulo falando que ele também ora pela igreja de Éfeso. Mas vamos comparar a oração que o apóstolo Paulo faz aqui para a igreja de Roma e as orações que o apóstolo Paulo faz para a igreja de Éfeso. Ele diz, olha, versículo 15. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Veja, ele diz, olha, o apóstolo Paulo orava por todas as igrejas. Você vai em Colossenses, ele vai dizer a mesma coisa, eu oro por vocês, eu faço menção de vocês nas minhas orações, mas para Roma, é a única igreja que ele vai dizer, eu faço menção de vós em todas as minhas orações. Veja, quer dizer que a gente pode viver de tal forma que Deus seja glorificado mesmo na nossa vida, que realmente a gente pode viver de uma forma, irmãos, que a gente não precisa se acostumar em estar vivendo no nível evangélico padrão normal dos nossos dias. A gente pode viver num nível de evangelho que impressiona inclusive os evangélicos. Que os evangélicos repensem a fé deles. Realmente, será que eu tenho fé no Senhor Jesus Cristo? Será que os efésios podiam olhar para a igreja de Roma e dizer, rapaz, será que a gente realmente tem fé em Jesus Cristo? Porque veja como eles vivem. No mundo todo é proclamada a fé deles. E veja que aqui não é uma questão de querer aparecer para os outros, não é uma questão de você querer ser visto, querer ser admirado, mas é uma coisa inevitável que quando a gente vive o evangelho verdadeiro, ele vai ser notado. Seja para as pessoas quererem perseguir a gente, chamar do que for, dizer que é radical, dizer que é isso, dizer que é aquilo outro,
Ou seja, para as pessoas se impressionarem e se converterem verdadeiramente ao Senhor Jesus. Seja para as pessoas se impressionarem, olharem para a nossa vida, e não que a glória seja para nós, mas pelo que Cristo tem feito na nossa vida, e elas possam dizer, rapaz, eu posso me santificar ainda mais. Veja, o mesmo Deus que eu sirvo é que os irmãos lá de Roma servem, eu posso me santificar ainda mais e viver um evangelho mais sincero, no meu espírito, no Filho de Deus. Ele continua ainda, irmãos, esse trecho, e ele está dando uma justificativa aqui para os irmãos. Se os irmãos puderem olhar, ele diz, olha, em todas as orações, em todas as minhas orações, versículo 10, como é que é essa súplica, mais especificamente? Ele ora sempre, agradecendo a Deus pelos irmãos lá em Roma, mediante Jesus, mas ele explica melhor a oração dele. Ele diz, suplicando o quê? Em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos. Ele diz, olha, eu agradeço a Deus pela vida de vocês, pelo que Cristo tem feito na vida de vocês. E eu simplesmente, para mostrar para vocês que essa minha oração é sincera, é verdadeira, eu chamo Deus como minha testemunha, de que realmente eu tenho orado isso incessantemente. E você vê agora que o desejo do apóstolo Paulo não é simplesmente ficar lá longe, orando pelo irmão, como o presbítero Tiago vai dizer lá em sua carta. Ele diz, olha, não adianta você dizer só para o irmão, Deus te abençoe, vá lá, vá-se embora, e você vive o seu evangelho para lá e eu vivo o meu evangelho para cá. Veja qual era o desejo do apóstolo Paulo. Ele diz, suplicando que, pela vontade de Deus, se me conceda a boa ocasião de visitar-vos. Veja, a fé dos romanos era tão impressionante, que o apóstolo Paulo diz, eu quero ver com meus próprios olhos. Veja, como Cristo é central na vida do apóstolo Paulo. Ele diz, olha, o que vocês estão ouvindo a respeito do evangelho de Jesus Cristo, que vocês estão vivendo aí, que está acontecendo aí em Roma, é tão impressionante, que eu sempre estou agradecendo a Deus em todas as minhas orações, mas para mim isso não é suficiente. Eu quero estar aí com vocês. Eu quero aprender com vocês. Eu quero ver a vida de vocês. Essa aqui é um apóstolo falando, olha, eu quero estar aí com vocês. E ele vai dizer, eu quero estar aí para a gente poder se confortar mutuamente, para a gente poder viver o evangelho juntos. E aí, irmão, você vê, olha, que as orações do apóstolo Paulo, ele não era o centro das orações dele. O centro era Jesus Cristo. Ele orava pelas outras pessoas. E o desejo dele era de estar com outras pessoas. Aí vocês, tá vendo? Olha, o apóstolo Paulo não é só Cristo não na vida dele não. Ele queria estar com os irmãos também. Por que ele queria estar com os irmãos? Ele diz aqui, no versículo 11. Porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados. Olha, eu quero estar com vocês, porque vocês estão vivendo o evangelho em santidade, mas eu sei que vocês podem viver ainda mais. Eu tenho algo para ensinar para vocês. Lembra, ele diz, olha, eu fui chamado para ser apóstolo entre os gentios, de cujo número sois também vós, chamados para ser de Cristo Jesus. Vocês que estão aí em Roma. Aí ele diz aqui agora, mas eu fui chamado para ser apóstolo, então eu vou pregar o evangelho para vocês aí. Ele vai falar mais lá na frente que eu sou devedor de vocês aí. Eu já tive um bocado de igreja e eu quero estar aí com vocês também. A fé de vocês é impressionante, mas a gente pode viver o evangelho de uma forma ainda mais intensa. A vontade do apóstolo Paulo qual era? Ele diz, olha, era estar aí com vocês, estar aí com os irmãos em Roma. Ele queria estar junto deles. Ele não queria simplesmente estar num relacionamento de carta. Ele queria ver pessoalmente a fé daqueles irmãos. Mas, vocês vejam, eu pulei uma parte, e a gente pode retornar agora, no versículo 10. O desejo dele qual era? Era de glorificar a Deus, de que Cristo fosse engrandecido ali no meio da igreja de Roma, como já estava sendo. Ele queria que continuasse Cristo sendo engrandecido. Mas o apóstolo Paulo ele não se considera o dono do seu destino. Ele não considera, eu sou o apóstolo, então eu sei todo o conselho, toda a vontade de Deus. Ele diz, não, olha, eu oro a Deus. E eu oro a Deus suplicando a Ele, para que em algum tempo se me conceda boa ocasião de visitá-vos. Mas ele disse uma expressão aí no meio, pela vontade de Deus. Irmãos, para pensar. Às vezes a gente vai fazer uma oração, a gente vai pedir uma coisa. Hoje a gente orou pela manhã e pela noite, pela cura do nosso irmão, o pastor Kenneth Wisk, que está com câncer, já num estado avançado. A gente pede, a gente diz, mas que seja feita a tua vontade, Deus. Porque a gente fica naquela, né? Rapaz, pode ser que Deus não queira curar, pode ser que Deus seja glorificado em fazer outra coisa com o nosso irmão. Deus já está sendo glorificado nessa doença do irmão, o testemunho que ele tem dado, já tem alcançado inclusive a gente aqui, mesmo ele estando em outro estado.
Mas aí o apóstolo Paulo podia dizer, não, mas olha, eu sou diferente, eu sou apóstolo. E veja, o que é que eu estou desejando? Eu não estou pedindo uma cura para mim. Eu não estou pedindo uma coisa que eu não sei se é a vontade de Deus ou não. Veja o que é que eu estou pedindo. Eu estou pedindo para Deus, eu que sou apóstolo, para eu ser enviado para Roma, para eu chegar lá em Roma e para eu pregar o evangelho para os irmãos. Então eu não preciso pedir para que, se isso for da sua vontade, Deus. Não. Eu posso simplesmente pedir a Deus. E Ele vai me mandar para lá, porque eu quero fazer a vontade dEle. Mas veja, irmãos, essa é a diferença de um cristão imaturo para um cristão maduro. Cristão maduro que sabe que é servo do Senhor Jesus Cristo, mesmo quando ele quer fazer a vontade de Deus, ele pede a ajuda de Deus. E ele pede para que ali seja feita pela vontade de Deus, e não simplesmente porque é um desejo do coração dele. Porque, veja, eu posso estar querendo, o apóstolo Paulo podia pensar, né? Eu posso estar querendo ir para Roma, eu posso estar agradecendo isso tudo a Deus, porque lá a igreja é muito grande, eles podem me dar uma oferta boa, e eu não quero estar ali por esse motivo. Eu quero estar lá. Se Deus me conceder uma oportunidade de eu estar lá, eu quero estar lá pela vontade de Deus e não pela minha vontade. Apesar do meu desejo ser que o reino de Deus avance. Mas só Deus, irmãos, sabe qual é o jeito que o reino dele vai avançar. Veja, como é estranho isso. A oração do apóstolo Paulo é muito estranha, se a gente for comparar com as nossas. Ele não está pedindo nada para ele está pedindo para os outros. O centro da oração dele é completamente Jesus Cristo, em tudo é Jesus Cristo. E ele ainda vai e diz, Deus, se for a sua vontade, eu quero que seja feita desse jeito. Irmãos, eu queria dizer uma coisa para vocês. Vocês sabiam que essa oração aqui do apóstolo Paulo ela foi atendida? Deus permitiu que o apóstolo Paulo chegasse em Roma. Mas sabem como foi que o apóstolo Paulo chegou em Roma? Ele estava indo para Jerusalém quando ele escreveu essa carta aqui. Quando ele chegou em Jerusalém, ele foi preso. Ele foi preso injustamente, passou um tempo lá na cadeia, em Jerusalém. Depois ele teve que ser transferido, e durante a transferência tentaram matar ele, mas ele conseguiu ser transferido. Passou mais algum tempo preso em outra cidade. Depois que ele passou bastante tempo preso, aí Deus disse, olha, você vai testemunhar em Roma. Deus disse para ele, olha, eu ouvi a sua oração, você vai para Roma agora. Agora você vai como um prisioneiro. E você vai no navio. E nesse navio que você vai, o navio vai naufragar. Você vai ficar vários dias lá passando fome. Quando você conseguir chegar na margem, uma cobra vai lhe picar quando você estiver com frio tentando se esquentar. E aí o pessoal vai achar que você é endemoniado, que você vai morrer, que você é um demônio, que você é um amaldiçoado de Deus. Porque você, rapaz, depois de uma desgraça dessa toda, vim aqui preso, naufragar o navio, você está com fome e com sede, você vai querer se esquentar. E você é atingido uma víbora morde do seu braço. Aí depois, para terminar essa história de apóstolo Paulo em Roma, o apóstolo Paulo vai morrer por causa dessa viagem dele para Roma. Ele vai chegar lá em Roma preso, depois ele vai ser solto por um período, mas vai ser preso lá em Roma novamente. E aí ele vai morrer. Ele vai morrer lá em Roma. A cabeça dele vai ser cortada, ele vai ser decapitado. E é interessante porque a gente podia dizer, né? O apóstolo Paulo podia pensar, rapaz, tá vendo como Deus ele gosta de ironia, como Deus é sarcástico comigo. Eu pedindo para ir para Roma, para poder fazer a vontade dele. Ele vai e me faz ir desse jeito todo, nessa bagunça toda. E quando eu chego aqui, eu chego ainda para morrer. O que é que você acha que passou na cabeça do apóstolo Paulo, depois que aconteceu tudo isso? O bom da palavra de Deus é que vocês não precisam querer achar o que é que o apóstolo Paulo pensou. O apóstolo Paulo ele diz o que ele pensou. Lá em 2 Timóteo, no capítulo 4, acho que os irmãos ainda não chegaram, né? Capítulo 4, 2 Timóteo. Segunda Timóteo, capítulo 4. Quando o apóstolo Paulo escreve essa carta aqui a Timóteo, ele já sabe que ele vai ser morto. A prisão dele já estava, ele estava preso já, e ele já, a sentença dele de morte já tinha sido dada. E ele, olha o que ele escreve. Isso aqui é o capítulo 4. Isso aqui é a última carta que o apóstolo Paulo escreveu antes de morrer. A gente está no último capítulo da carta. São praticamente as últimas palavras do apóstolo Paulo que a gente tem registrado antes dele morrer. O que é que ele fala? Ele diz no versículo 1, falando para Timóteo, jovem Timóteo: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus. Ele ainda não conseguiu esquecer Cristo Jesus.
que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Pois haverá um tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo a sua própria cobiça, como que sentindo coceira nos seus olhos, nos seus ouvidos, e recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Veja, irmãos, o apóstolo Paulo ele sabe que ele vai morrer. E ele continua com a mesma preocupação que ele estava quando ele escreveu a carta aos Romanos. Ele disse: Timóteo, eu estou morrendo, a minha vida vai acabar, mas você ainda tem muita coisa pela frente. Prega a palavra. Sabe por que eu quero que você pregue a palavra? Porque vai ter gente que vai enganar a igreja do Senhor. E eu não quero que a igreja do Senhor seja enganada. Vai ter gente dentro da igreja que vai querer ficar ouvindo esses pastores que não falam nada com nada, que não pregam o evangelho. Mas, Timóteo, não deixe isso acontecer, não. Eu deixei você aí em Éfeso para isso. Para você não deixar que isso acontecesse. Prega a palavra, Timóteo. Prega a palavra para que a igreja de Éfeso possa ser cada vez mais edificada. E aí ele fala agora, no versículo 6, a respeito dele. Ele disse: você, Timóteo, prega a palavra. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Interessante, o apóstolo Paulo diz: olha, eu vou ser entregue como libação. Isso é um jeito estranho de falar a respeito da própria morte. Mas se a gente entender que o apóstolo Paulo era um judeu, ele tinha o Antigo Testamento todo na cabeça dele, ele tinha que saber o Antigo Testamento todo decorado para ser um rabino de respeito. Se a gente for ver, libação é um sacrifício que é oferecido a Deus. O apóstolo Paulo ele viveu como um escravo de Jesus Cristo. E ele via até a própria morte dele como um ato de adoração a Deus. Ele continuou sendo escravo de Jesus Cristo até mesmo na sua morte. Veja, depois de tudo isso que acontece na vida desse homem, depois dessa desgraça todinha para ele chegar em Roma e ele morrer, ele está satisfeito. Ele diz: a coroa da justiça está me esperando. Irmãos, eu e você, a gente vive centrado nesse mundo. A gente vive preocupado com as coisas desse mundo, com as perturbações, com as complicações da nossa vida. A gente vive preocupado com o que a gente vai comer, com o que a gente vai vestir. Mas será que o Senhor Deus, ele nos veste os lírios do campo? Melhor até do que Salomão, que foi o maior rei de Israel? E será que Deus ele não se preocupa mais com nós, que somos seus filhos, do que com os animais, com os lírios do campo? E por que é que a gente fica perturbado com tanta coisa? Por que é que a gente é homens, somos homens e mulheres de pequena fé? Por que é que a gente não consegue viver centrado no Evangelho, como o apóstolo Paulo propõe aqui para a gente, dando o exemplo para a gente, onde Cristo é absolutamente tudo na vida dele, onde completamente Cristo reina na vida dele. E isso é para eu e você a gente se envergonhar mesmo da vida que eu e você a gente tem vivido. Sabe, é para a gente olhar aqui e refletir, meditar e se examinar. Não quero que você confie na sua eleição, suposta eleição, não. Quero que você se examine de acordo com a palavra de Deus. E veja o evangelho que esse homem aqui, que ele mesmo diz lá em Timóteo: eu fui feito modelo para os que hão de crer. Eu não sou o super apóstolo, eu não sou aquele que vai estar acima, o mais crente de todo vai ter que ser eu nessa vida. Não, eu sou modelo para vocês. A gente se examina diante da vida desse homem, e para a gente olhar se a gente está na fé. Eu não estou falando aqui de salvação pelas obras, não. Eu estou falando de você ter sido comprado, de você ter sido escravizado pelo Evangelho de Jesus Cristo, de tal forma que você não consegue respirar outra coisa a não ser Jesus Cristo. E quando você vai orar a Deus, é Jesus Cristo. Sabe pelo que o apóstolo Paulo é conhecido, irmãos? Nas cartas que ele escreve. É um negócio que o pessoal, os estudiosos, falam um nome bem difícil. Anacoluto. É quando você está falando de um assunto assim, aí você muda de assunto do nada.
Isso acontece o tempo todo com o apóstolo Paulo. Quando a gente quer saber se uma carta foi o apóstolo Paulo mesmo que escreveu, você analisa se tem anacoluto. Por isso que a gente sabe que Hebreus não foi ele, porque ele não faz isso lá. Ele está falando de qualquer assunto assim, é quando ele fala o nome de Jesus Cristo. Ele esquece de tudo. Aí começa a falar de Jesus, começa a falar do Evangelho, fala de Deus, a honra, a glória seja dada a Ele, e ele esquece de tudo que vinha antes, tudo que vem depois. E depois ele volta a falar de outro assunto. E continua centrado em Jesus Cristo. Esse é o Evangelho que o apóstolo Paulo ele vive. Mas só para encerrar, irmãos. Me perdoe, eu só ia para Timóteo no final para não atrapalhar a leitura dos irmãos. Mas para a gente encerrar em Romanos capítulo 1. No versículo 13 ele diz: porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente algum fruto, como também entre os outros gentios. Veja o que é que o apóstolo Paulo fala. Veja, eu tenho sido impedido de estar aí com vocês. Eu não quero que vocês ignorem que eu queria estar aí com vocês. E eu só não fui aí ainda porque eu tenho sido impedido. Você para pensar o que é que estava impedindo o apóstolo Paulo? Mas ele falou que ele vai estar lá quando for a vontade de Deus. O que é que estava impedindo o apóstolo Paulo de estar em Roma? A vontade de Deus. Porque sabe qual era a vontade de Deus? E sabe qual era o motivo que o apóstolo Paulo estava sendo impedido para não estar em Roma antes? Porque ele estava pregando o evangelho em outros lugares. Estava pregando o evangelho em todo canto e ele não conseguia chegar em Roma. Quando ele estava chegando mais perto de Roma, aparecia uma igreja para ele plantar. Ele olhava assim e dizia: rapaz, aqui vai dar uma igreja. E ele parava, e ele começava outra igreja ali. Aí ele recebia a notícia de que outra igreja ali estava precisando dele. Ele mandava uma carta, e parava e não conseguia chegar em Roma. Aí outra igreja estava precisando que ele fosse lá presencialmente, a igreja de Corinto dando muito trabalho para ele. Ele ia lá e ele não conseguia chegar em Roma. Veja, o que impede o apóstolo Paulo de fazer uma coisa bonita, de poder estar com os irmãos, não é porque ele queria ficar vivendo a vida dele, ignorando todo mundo, ignorando tudo e todos. Era porque ele estava fazendo a vontade de Deus em outro local. O que impede eu e você de fazer a vontade de Deus é porque a gente tem que ficar lutando contra o nosso pecado, na nossa imaturidade. A gente tem que ficar sempre lidando com os mesmos pecados desde que a gente se converteu. A gente nunca cresce na fé e a gente nunca tem tempo de fazer a vontade de Deus. A gente nunca tem tempo de viver um evangelho profundo. Aí a gente sempre fica discutindo superficialidade a respeito da Bíblia. A gente fica se perguntando, se questionando a respeito de que, e se Adão não tivesse pecado, como é que ia ser? Mas e se aquilo não... Qual é o anjo que é mais rápido que o outro? E a gente fica discutindo besteira e a gente não vive o evangelho. Porque, irmãos, no centro de tudo, a gente tem que nutrir um amor a Jesus Cristo. E quando a gente nutrir um amor a Jesus Cristo, a gente viu no sermão de manhã também, todas as coisas vão se organizar na nossa vida. E o apóstolo Paulo aqui tudo se organizou, olha, ele ficou lá em Éfeso o tempo que precisava ficar, ficou em Corinto o tempo que precisava ficar, em Jerusalém o tempo que precisava ficar, ficou preso o tempo que precisava ficar, e tudo isso sem murmurar. E quando foi o tempo dele ir para Roma, para morrer, ele foi também sem murmurar. Ele diz: eu quero estar aí, encerrando o texto, porque eu sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto para anunciar o evangelho, também a vós outros, em Roma. Veja, irmãos, o apóstolo Paulo ele diz: olha, eu me considero devedor de todo mundo. Ele fala, gregos e bárbaros é quem fala língua grega, e bárbaro é quem não fala língua grega, ou seja, o resto do mundo todinho. Sábios e ignorantes. Quem é inteligente, eu tenho que pregar o evangelho para você de uma forma que você vai entender. E quem é ignorante, eu tenho que pregar o evangelho para você de uma forma que você vai entender. Mas sabe, no que está em mim, eu estou pronto para pregar o evangelho a tudinho. Ao que for sábio, ao que for ignorante, ao que for bárbaro, ao que for grego. Porque ele não simplesmente queria que a vida dele... Ele não pregava o evangelho quando... assim, não, se Deus me der uma oportunidade, se aparecer alguém, vir alguém aqui me perguntar, rapaz, olha, tu é crente, me fala do evangelho? Aí eu falo. Não era assim que o apóstolo Paulo vivia. Diz, olha, eu estou pronto o tempo todo para pregar o evangelho. E eu vou aí em Roma pronto para pregar o evangelho. Porque eu nasci para isso. Porque eu fui separado para o evangelho de Deus. E, obviamente, ele foi chamado para ser apóstolo. Talvez realmente pesava uma responsabilidade muito maior do que sobre mim, do que sobre você. Mas eu e você, a gente também foi chamado para ser escravo de Jesus Cristo. A gente também foi chamado para ser separado para o evangelho de Deus. Para viver uma vida santa, para pertencer a Jesus Cristo. E para ser amado por Deus de tal forma que isso muda a nossa vida completamente, irmãos.
Isso mudou as orações do apóstolo Paulo. Isso mudou os desejos do apóstolo Paulo. Isso radicalizou a vida dele completamente. A religião que o apóstolo Paulo viveu, o evangelho verdadeiro, primitivo, não foi um evangelho superficial. Não foi um evangelho que só alcançava na vida do apóstolo Paulo aquilo que ele queria dar para Deus. Foi um evangelho que tomou conta dele. Como é que a gente pode viver esse mesmo evangelho, irmãos? Depois de quase 2000 anos que o apóstolo Paulo morreu. Sabe, o evangelho não mudou. Continua sendo de Deus, com respeito ao seu filho, que segundo a carne veio da descendência de Davi, e foi designado filho de Deus, segundo o Espírito de santidade pela ressurreição dos mortos. Jesus Cristo, nosso Senhor. Sabe, o evangelho continua impressionante. O evangelho continua profundo. Continua mais importante do que qualquer outra coisa que eu e você a gente pode dedicar o nosso tempo, a nossa atenção. O evangelho continua salvando pecadores. O evangelho continua santificando pecadores. E é assim que eu e você a gente tem que viver, irmãos. A gente deve amar tanto Jesus Cristo que as nossas orações ele seja o centro em tudo. E veja, quando Jesus Cristo é o centro da nossa oração, mesmo quando Deus não atende aquilo que a gente está pedindo, a gente fica satisfeito só pela oportunidade que a gente teve de falar em nome do Senhor Jesus. Você vê que o apóstolo Paulo faz questão de fazer isso o tempo todo. Falar o nome de Jesus Cristo. Pregar o evangelho de Jesus Cristo. Viver o evangelho de Jesus Cristo. Então, irmãos, que eu e você, a gente possa ser abençoado por Deus, de modo que a gente vive esse evangelho. E se você ainda não vive ele até hoje, ainda há tempo, ainda há esperança que você se arrependa dos seus pecados e que você creia nesse que é o único que pode trazer salvação e transformação para a sua vida. Porque quando Cristo ele se tornar o centro da sua vida vai mudar completamente. E você vai começar a entender como um homem pode ser assim, como o apóstolo Paulo foi, e não ser um maluco. Porque uma pessoa que vive desse jeito, ou é um maluco, ou é porque ela realmente entendeu o evangelho de Deus. Que Deus abençoe vocês, irmãos.